e irmão Jair e irmã Elísia escolheram a melhor parte e agora estão felizes para sempre nos braços do Todo-Poderoso. Por isso estamos cantando como igreja: sou feliz com Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar com você que está aqui nessa manhã, pedindo que Deus traga consolo, porque não obstante termos cantado sou feliz, há com certeza nos nossos corações a tristeza, a saudade, e precisamos ser confortados quando estamos com saudade, quando estamos tristes. E eu, enquanto pastor, não posso fazer isso, nem me atreveria a fazê-lo. Só quem pode consolar o seu coração é o Espírito Santo de Deus. E eu vou orar pedindo que o Espírito Santo de Deus, na verdade eu não vou orar, quem vai orar é o pastor Josias, vai orar pedindo que Deus conforte o seu coração, console o seu coração, console o meu coração. Vamos orar? Senhor Deus, estamos em Tua presença nesse momento de perda, nesse momento de dor, neste momento de ausência, nesse momento de saudade, sim. Sentimos enquanto igreja, sentimos enquanto irmãos e familiares, no qual Tu és o nosso Pai. Sabemos, de igual modo, que os nossos amados estão na Tua presença e isso nos conforta sobremaneira. E por isso ousamos cantar que somos felizes, muito embora há um quê de tristeza em nossos corações, por quanto a saudade está em nós. Mas obrigado, Senhor, pelos Teus servos, pela presença dos Teus servos aqui nessa casa, pela amizade e o carinho que esses servos transmitiram através da presença pessoal e através da presença do Teu Espírito Santo. E que em especial, que a Tua paz, que o Teu conforto se faça presente nos familiares, filhos, netos, genros, noras. Nós te agradecemos por eles. E nós te agradecemos porque Tu tens nos confortado. E que o Teu Santo Espírito continue a se manifestar em nossas vidas. Nós te adoramos e dizemos que estamos suscetíveis ao Teu mover em nós. Te damos graças no nome santo de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu espero que essa canção, juntamente com a ação do Espírito Santo, conforte seu coração nessa manhã. Se você souber, pode cantar junto comigo, porque é uma oração. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo,
vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É um momento de dedicação de bens e vidas. Se você veio preparado para dizimar ou ofertar, esse é o momento. Você que não é membro da igreja, não precisa ficar constrangido de trazer alguma coisa até o altar. Esse é o momento da igreja. Se Deus colocar no seu coração, venha. É o momento da gente agradecer a Jesus. Sentado mesmo, nós vamos cantar esse louvor e você vem até o gasofilaço. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quero ser semelhante, semelhante ao leão de Judá. Ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar. Ser semelhante ao homem, imagem perfeita do Pai. Ser semelhante viver nas alturas do céu, ser sacerdote no trono da graça.
semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar. Ser semelhante ao homem, imagem perfeita do Pai. Ser semelhante à águia, viver nas alturas dos céus. Ser sacerdote do trono da graça. Ser santuário vivente, Deus verdadeiro, semelhante a Jesus. Adorando Ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória. Santo, 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 Todo-Poderoso, Deus. Adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória. Santo, 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 Todo-Poderoso, Deus. Quero também convidar aqueles que estão celebrando mais um ano de vida, mais um ano de casamento, nessa semana, de hoje até sábado, vem até o altar de Deus, nossa ministra, Ana Cláudia, minha esposa, Silvana, que não está lá no departamento infantil. Temos mais alguém celebrando ano de vida? E mais um ano de vida? Francisquinha, agradecendo por um neto ou bisneto, é um negócio assim. Um dos filhos, o mais velho, 74 anos, 64, tá bom, fica aqui. Qual o nome da irmã mesmo? Thelma, completando que dia? Hoje, parabéns, Deus abençoe você. Pastor Rian, vem orar, por favor, agradecendo pelos dízimos, ofertas, pelos aniversariantes. Você pode estender a sua mão? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã. E nós te agradecemos apesar dos pesares, apesar das dores. Nós encontramos graça e beleza na Tua majestade, na Tua glória e na Tua presença. E esse é o motivo que nos faz permanecer de pé. Esse é o motivo que nos faz sorrir. E esse é o motivo que nos faz continuar na caminhada. Muito obrigado, ó Deus, porque a paz que excede todo entendimento, ninguém pode tirar do nosso coração. Porque não é uma paz terrena, é uma paz que vem diretamente do Teu trono. E nós somos gratos por isso, Senhor. Que essa paz permaneça no nosso coração. Que como igreja possamos multiplicar essa paz. Nesse momento em especial eu te agradeço pelas comemorações, pelos aniversariantes. Que o Senhor continue abençoando essas vidas, que o Senhor continue multiplicando anos de vida, que o Senhor continue muito mais do que multiplicar anos de vida, multiplique a sua presença nos nossos corações. Aleluia. E nos corações dos aniversariantes, ó Pai. Te agradeço pelos dízimos e ofertas, pelos quilos que foram depositados aqui no Teu altar, que cada vez mais possamos ter a certeza e a vontade de ofertar, de dizimar na Tua casa, para que essa casa continue sendo casa de bênção em nossas vidas, ó Pai. Para que continuemos adorando, louvando o Teu nome, na certeza de que o sustento não vem do nosso próprio dinheiro, mas que o sustento vem do Senhor, ó Pai. Que o Senhor continue sustentando o Teu povo, sustentando em graça, sustentando financeiramente, que não falte alimento no nome de Jesus na casa de nenhum de nós aqui. Aleluia. E que além de não faltar, que nós possamos ter o coração grato e o coração disposto a entregar, a devolver parte daquilo que o Senhor nos tem dado.
cuida de nós, continue falando aos nossos corações. Receba a nossa oração, receba o nosso louvor, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Queridos, graças. Obrigado, Felipe. Como é que tá chamando o Felipe agora, o Tiago? A lenda. Felipe é a lenda. Obrigado, Felipe. Graças te damos pelo privilégio de servir. Servir ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom, é eterna sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 100, verso 2 e o verso 5. Queridos, nessa semana, na verdade hoje, as igrejas batistas espalhadas pelo Brasil celebram o dia do diácono, da diaconisa. E eu quero convidar os diáconos e diaconisas presentes a brevemente vir aqui no púlpito por um momento, porque a igreja quer marcar. Sei que não é um dia fácil para o corpo diaconal. Venha, corpo diaconal, por favor. Sei que não é um dia fácil para o corpo diaconal, mas, por favor, todos os diáconos presentes, venham até aqui. Se você não é membro da nossa igreja, venha até aqui. Se você é diácono, a gente quer reconhecer você nessa oportunidade. A gente separou umas lembranças. Daqui a pouco vai ter a homenagem mesmo, porque hoje a mensagem, eu usei um texto do diaconato, mas essa é uma lembrança da nossa igreja, um agrado, um carinho, nesse dia que com certeza não está sendo fácil para o nosso corpo diaconal em especial, mas a missão continua. A tarefa que Deus deu a cada um de vocês continua. E nós, como igreja, queremos reconhecer o trabalho da mão de vocês, como Deus tem usado vocês para nos abençoar como igreja. E nós queremos orar por vocês, para que Deus fortaleça Luiz Henrique lá no Meier, aqueles que já estão jubilados, que Deus abençoe. Aqueles que estão chegando agora, que Deus guarde, fortaleça. E eu quero orar. Quero pedir para que a igreja se coloque de pé. E nós vamos orar por esse corpo diaconal, por esses diáconos. Que Deus abençoe. Deus, nós estamos na Tua presença nessa manhã. E, ó Deus, sentimos falta de 2 diáconos em especial. Mas estão contigo, essa é a nossa certeza. Mas, mais do que lamentar por aqueles que não estão, mais a gente quer te celebrar por aqueles que estão aqui e que vão continuar a se doar para que a igreja nunca feche suas portas. Abençoa diáconos e diaconisas, igrejas representadas, que o Senhor guarde, que o Senhor fortaleça, que o Senhor continue a dar palavra, que o Senhor coloque ainda mais amor por servirem na tua casa. Fica conosco, é o que eu oro, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, corpo diaconal. Obrigado. Queridos, nós fizemos um vídeo com referências ao diácono Jair e à diaconisa Elísia. E queremos com muito carinho oferecer essas homenagens aos familiares. A filhos, filhas, netos, netas, genros, a todos os familiares e a toda a igreja presente. Está pronto aí, Júlia, o vídeo? Pode colocar, por favor.
contemplar, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. E é tanto visão que vai abrir contra o triunfal. A se colocar de pé, nós vamos cantar o hino 491. E é um momento de comunhão. E eu quero que você vire para a pessoa que está ao seu lado e fale: olha, que Deus conforte seu coração. Eu sei que todos nós tínhamos alguma ligação com Elisa e com Jair. Fala para ele, para ela: Deus conforte seu coração. Deus fortaleça de novo seus passos para que você caminhe. E vamos cantar 491. No serviço do meu rei eu sou feliz. Um hino que se encaixa perfeitamente com os irmãos que nessa manhã estão sendo lembrados. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, orgulhoso, consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso, decidido. Quando tenho no serviço gastarei. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Aleluia. Você pode sentar, querido.
Queridos, sempre que um pastor se prepara para uma mensagem, há muitos sentimentos envolvidos na preparação de um sermão. A gente sempre tem a expectativa que na ministração, Deus nos use para que vidas se rendam aos pés de Jesus, para que vidas se reconciliem com o Eterno. E a gente não tem como muito fugir desses sentimentos, dessas circunstâncias que nos atravessam. Mas confesso que talvez essa tenha sido uma das mensagens mais difíceis de preparação nesses últimos anos, porque envolvia emoções que são bem extremadas. Antes de iniciar a ministração, eu quero dizer a Júlia e a Luísa que ainda sinto muita saudade da mãe de vocês, que é um prazer ter vocês aqui e que nós sempre oramos por vocês. Pedimos que Deus fortaleça vocês duas e que vocês fiquem firmes como os avós presentes, o pai. Que Deus abençoe vocês, meninas, e guarde vocês. Saibam que essa igreja, mesmo a gente sem ter muito contato, a gente ama muito vocês e quer muito bem sempre a vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês duas. Quero também dar uma palavra aos familiares do diácono Jair, da diaconisa Elísia, falar que nós sentimos muita falta e que, logicamente, vai ser difícil segurar as emoções aqui, tentando manter desde Giselda, a Lia, a Thelma, a irmã Heroína, a Larissa, tanta emoção, tanta coisa que há no coração, assim como as outras netas de Elísia. Foi por causa das bisnetas que ela era conhecida aqui na igreja como Bisa. Para muitos ela nem era Elísia, ela era Bisa, porque ela nem gostava de ser chamada, de vó ou uma coisa assim, mas para alguns aqui era Bisa. E eu quero iniciar essa ministração de hoje lembrando de mais ou menos 7 anos atrás, quando Lia, o seu pai, iniciou mais um aniversário da igreja com aquele clássico texto que todos os anos nós nos acostumamos a ouvir. Hoje é 8 de junho de 2017, dia de comemorarmos mais um aniversário, desta vez 75 anos. Era o jubileu de diamante. Hoje é dia de relembrar com gratidão em nossos corações aquele grupo de 17 irmãos, vindos da primeira Igreja Batista de Inhaúma, que nos idos de 1942 foram convocados para dar início a uma tarefa cujas proporções jamais poderíamos imaginar. Inicialmente em uma pequena casa alugada, a rua Engenheiro Nazaré, 21B. Mais tarde, ocupando uma loja mais ampla na Avenida Dom Helder Câmara, até conseguir adquirir 2 propriedades neste local que hoje estamos, Rua Belmira 319 e 319, e aqui erguer o pequeno templo. E o trabalho foi crescendo, vidas sendo resgatadas, o evangelho sendo anunciado, e a igreja crescendo em número e em graça diante de Deus, crescendo no conhecimento da palavra, no partir do pão, nas orações, multiplicando o rebanho, dia após dia. Hoje é dia de celebrar, dizia o irmão Jair, dos 7 obreiros que foram chamados por Deus para pastorear este rebanho. Antônio Rodrigues Bermudes, 19 anos, João Vieira Coimbra, por 22, Josemar de Souza Pinto, que pastoreou por 5, Amós da Silva Pedro, pastoreou por 9,
Belardim de Amorim Pimentel, interinamente durante 1 ano. Leopoldo de Souza Rodrigues, que pastoreou por 10 anos. César de Freitas Rebelo, por 3 anos. E eu lembro, Lia, que naquele dia ele falou assim, e desde 2016, o jovem pastor Flávio, e até a presente data, guia essa comunidade de fé. Queridos, aqui é um pedaço da história. Se você está aqui hoje, se você pode sentar nesse banco, se você pode estar abrigado nesse lugar, foi porque o irmão Jair deu a vida dele pelo trabalho que se realizava aqui. No início do trabalho ele ainda era um garoto, mas durante toda a vida serviu aqui. Doou não somente dinheiro, dizimou, mas com a sua própria experiência, impactou a minha vida e a vida de muitos aqui. Ainda recordo de algumas tardes que eu ia à Elite para ele me dar alguns conselhos. Nem todos eu consegui absorver, mas ficam as boas recordações. Da diaconisa Elísia, eu quero reproduzir uma fala da minha mãe ontem, Giselda e Deise. Eu estava lá em casa e ela estava explicando para o meu tio quem era Elísia. E ela falou, Elísia é uma das mães do Flávio lá da igreja. Tamanha era a relação. A gente vai sentir muita saudade do feijão da Elísia. Toda a igreja era fã desse feijão. Havia uma briga, eu acho que vocês sabem, por quem ia levar o resto do feijão para casa. Porque depois botava um pouco mais de água, ainda assim estava absolutamente maravilhoso. Ainda recordo quando ela falava que o cabelo do João era o cabelo mais bonito de abolição. E como gostava de falar do time mais querido do Brasil. Ela falava, e o Flamengo, pastor Flávio? Sempre que tinha um jogo importante, ficava horas a fio com o Luiz Felipe, num congraçamento sobre futebol. Todos nós, com certeza, se falássemos aqui, teríamos esses tipos de recordação, Lia, Giselda, Deise, com o irmão Jair e com a irmã Elise. Nessa manhã, onde eu tenho a responsabilidade de ministrar a palavra, eu quero pedir que você abra a Bíblia em 1 Timóteo 3. Nós vamos ler essa porção da palavra de Deus, que eu também quero dedicar aos diáconos nessa manhã, esperando que Deus fortaleça cada diácono e cada diaconisa, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, que é confortar vocês. Eu não sou diácono, sou pastor, e quando um pastor sofre, os outros pastores sofrem. Quando um diácono tem um momento desse, outros diáconos também sofrem. Então eu espero que Deus conforte o coração de vocês, em especial nessa manhã, queridos diáconos e diaconisas. A palavra de Deus, em 1 Timóteo, verso 1, a gente vai ler até o 12, diz assim, esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho, nem violento, mas gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Ele também deve ter, deixa eu me achar aqui de novo,
Os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de boa palavra, não dado a muito vinho, nem a lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé, com a consciência limpa. Primeiramente devem ser experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. As mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. Os que exercerem bem a diaconia alcançarão um bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Amém? Quando eu me preparava então para essa manhã, eu lembrava de todos esses atributos que são primeiros ditos aos pastores, mas replicado aos diáconos. Na verdade, eu sempre falo isso com a igreja, né? Para a igreja, eu não vejo a posição de pastor como maior num grau de responsabilidade ou de chamado ou mesmo de missão daquela que é exercida pelo diácono. Logicamente, são coisas um tanto quanto diferentes em determinadas situações, mas pastor e diáconos têm uma mesma responsabilidade. E também terão o mesmo galardão, terão as mesmas recompensas dadas pelo Senhor naquele grande dia. Mas eu quero pensar então com você, meu irmão, minha irmã, como eu te falei, como eu já disse, essa é uma palavra em especial para o corpo diaconal e para as famílias de Jair e Elícia, mas ela cabe a qualquer um de nós que estamos na casa do Senhor. Se você não sabe, Elísia, pode tirar aqui, o Tiago, não tem problema não. Se você não sabe, Elísia, por exemplo, foi uma irmã que se converteu já tardiamente. Ela não tinha uma grande experiência, não nasceu na igreja, diferente da jornada do diácono Jair. O diácono Jair, basicamente, toda a vida dele foi nos caminhos do Senhor. Mas Elísia veio já mais velha, até parte daquilo que agravou o seu quadro de saúde foi por conta de uma vida pregressa, de situações que ela viveu no passado, mas que não a tornaram menor, eram ela menos digna do que o irmão Jair. Nessa manhã, a gente está lembrando, na mesma proporção, de um diácono que cresceu na igreja, deu a sua vida toda pela igreja, e uma diaconisa que doou parte da sua vida, depois que aceitou Jesus, depois que iniciou a sua jornada, a parte final da sua vida foi toda em circunstância, em serviço à igreja de abolição. Então, talvez você que esteja aí possa pensar: mas eu nunca vou ser um diácono como o Almir. O Almir tem uma postura de diácono, o Almir fala como diácono, o Almir parece que foi feito para ser diácono. Eu não vou ser nem de perto um diácono como o Almir. Ou talvez você olhe para a diaconisa Eliana e fale: mas eu não sei pregar como a Eliana prega, eu não sou uma pessoa assim tão de oração quanto ela, eu nem imagino que um dia eu vou ser diaconisa, não tem nem essa pretensão. Mas, queridos, é quando a gente não tem as pretensões, é que Deus faz. É quando a gente nem imagina que as coisas acontecem. O irmão Jair, diácono Jair, ele lia esse histórico
Eu não sei nem há quantos anos, mas eu lembro que eu era apenas um garoto sentado no banco. Já via ele lendo esse histórico, já via ele lendo a relação dos pastores, e eu nunca, jamais poderia imaginar que um dia ele ia ler o meu nome na relação de pastores da igreja. Então, essa palavra não é apenas para o corpo diaconal, não é apenas para os familiares, mas para todos que estão aqui. Porque depois que Jesus vem e uma nova aliança é firmada, existe uma orientação para mim e para você. E eu quero relembrar essa orientação. Porque há 2 semanas eu falei que o zelo em demasia pela casa do Senhor, ele complica as nossas vidas. Mas a falta de zelo piora ainda mais a nossa situação. E nessa manhã eu quero pensar no zelo demonstrado pelo diácono Jair e pela diaconisa Elísia. Quero pensar no zelo demonstrado por cada diácono e diaconisa aqui. E eu posso falar com tranquilidade do Luiz Henrique, porque Luiz Henrique foi meu líder de adolescente, e eu sou colega do pastor do Luiz Henrique, e o pastor Purim fala muito bem do Luiz Henrique e da Zelda. Então, sei sobre quais pessoas estou falando aqui. E quero pensar que esse zelo, que esses irmãos e irmãs demonstraram e demonstram, devem servir de espelho para que eu e você tenhamos o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo sentimento que esses irmãos demonstraram ao longo de sua vida e que servem hoje de memória, servem de legado para que a gente queira traçar o mesmo caminho. E Paulo, nessa carta a Timóteo, ele está dando uma série de orientações. Vocês sabem, né? Timóteo era um jovem pastor, e Paulo então está orientando, está dando uma série de guias para que Timóteo fosse bem na sua condução. E essa carta chega até nós mais ou menos uns 2100 anos depois, com muita força. E eu quero pensar nas qualidades que podem servir para mim e para você, todos nós que aqui estamos. A partir do verso 8, Paulo vai dizer a Timóteo: os diáconos devem ser igualmente dignos. E eu nunca havia pensado nisso, pastor Josias, dessa comparação. Ele dá uma série de características dos pastores, e quando ele vai se dirigir aos diáconos, ele fala: os diáconos devem ser igualmente dignos. E queridos, eu acho que a função do diácono, ela em parte pesa ainda mais para uma igreja, porque na maioria dos casos, pastores passam pela igreja e vão para outra igreja e constroem outros ministérios, mas o diácono, desde a sua chamada, desde a sua convocação, basicamente ele vai servir em uma única ou no máximo 2 igrejas. Não é como o ministério pastoral, que vez por outra ele vai a outro lugar. A maioria dos diáconos aqui de abolição só serviram em abolição. E é uma responsabilidade quando nós estamos diante da igreja, e é uma responsabilidade que não se extingue. O diácono Jair, mesmo jubilado, não deixava de ser visto como um diácono. Mesmo já tendo servido uma vida toda, não deixava de ser visto como um diácono. Serviu a essa igreja com graça. Diáconos devem ser igualmente dignos.
homens de palavra, não dados a muito vinho e nem a lucros desonestos. E fato é que se você chegasse perto do irmão Jair, o irmão Jair não era muito de estar aqui na frente. Durante o tempo até ele esteve à frente, mas de uns anos para cá já não estava muito à frente aqui. Mas se você precisasse de um conselho para a vida, você poderia chegar perto do irmão Jair, que ele lhe daria esse conselho e não cobraria nada por ele. Pela sua experiência de igreja, pela sua experiência de vida, pela sua experiência de família, ele tinha tudo, todas as características para que a palavra fosse sempre muito bem temperada, fosse sempre uma palavra muito bem equilibrada. A minha questão aqui, a primeira questão que eu quero levantar, é se você tem essa palavra quando alguém lhe pede ajuda. A gente vive num mundo extremamente narcisista, aonde sempre o meu eu deve ser valorizado. À medida em que a gente não consegue olhar para o lado e consegue ter compaixão, cuidado, amor, carinho para com o outro. Lia, ainda eu lembro do tempo em que a gente chegou aqui em Abolição, vindo lá da Coroa, aqueles favelados, aquela garotada agitando, levantando os bancos. Mas seu Jair nunca olhou para a gente de uma forma discriminatória. Nunca olhou para a gente como os arruaceiros. É lógico que naquele estilo diácono raiz, de vez em quando dava uma chamada. Mas, de fato, hoje a gente pode dar um bom testemunho. Eu posso dar esse bom testemunho. Nunca tratou a gente como menor, mesmo tendo uma história tão grande na igreja. Será que você tem uma boa palavra quando alguém te pede uma ajuda? Será que você tem uma boa palavra para aqueles que estão ao teu redor? Será que você consegue, num mundo tão complicado, desejar para si ter um bom conselho a quem te pede? Queridos, não é somente o pastor que tem esse privilégio ou essa tarefa. Os diáconos e diaconisas são pessoas que você pode procurar para obter um bom conselho. Mas as pessoas do mundo, elas procuram em você, em mim, em nós, essa boa palavra. Será que você tem consciência do seu papel, do seu chamado nesse tempo? O quanto esse tempo está necessitado de pessoas que deem boas palavras? Ele vai continuar dizendo que primeiramente deve ser experimentado, depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. Queridos, e eu quero colocar isso aqui como um marco, para que Giselda, Deise, a Lia, a família, mas também a igreja, saibam. Diácono Jair e diaconisa Elísia, não tínhamos nada como igreja para falar contra eles. Eu, como pastor, não tenho nada para falar contra eles. O testemunho desses irmãos sempre foi um testemunho digno diante da igreja. Não eram fofoqueiros, não eram dados ao vinho, não eram maledicentes. Foi um homem e uma mulher honrados. E a gente quer deixar isso como memorial, até mesmo para a neta que aqui está, para as bisnetas que aqui estão.
a neta que aqui está, o bisneto ou a bisneta que ainda vai vir, né, Larissa? Deus permitir, vai ficar gravado. Seu Jair e Elísia foram pessoas dignas, foram pessoas que se comportaram como exemplo para a comunidade de fé. E aí, eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, a palavra é bem direta, sem teologismos, né? Sem a teologia. Será que você tem sido exemplo aonde Deus tem te colocado? No seu trabalho, na sua vizinhança, com aqueles que você lida no dia a dia? Será que você tem sido a mesma pessoa aqui dentro da igreja e a mesma pessoa fora da igreja? Se acontecer de um dia nós estivermos lembrando da sua vida, a sua vida vai ser marcada por pessoas. E hoje aqui a igreja a gente está ainda mais cheia. Eu tenho aqui, por exemplo, Carlinhos, que era vizinho aqui, é vizinho da nossa rua. Com certeza foi convidado por alguém, lembrando da Elísia, lembrando desses momentos que vivemos. Deixam um legado positivo. Quando seus dias acabarem aqui, qual é o legado que você vai deixar? Quais serão as referências? O que as pessoas falarão de você? Ah, aquela pessoa não prestava, ela era uma fofoqueira. Aquela pessoa era uma mão de vaca. Aquela pessoa vivia xingando, vivia causando contenda. Mas hoje a gente está dando dois exemplos de homens e mulher, de um homem e uma mulher que foram bênção para a nossa comunidade. Eu não estou querendo dizer para você que o seu Jair era um santo, ou que a Elísia era a Madre Teresa de Calcutá. Mas, dentro das suas limitações, dentro das suas falhas, foram pessoas que deixaram um excelente legado. O que você vai deixar quando os seus dias se findarem aqui na terra? Eu já estou me encaminhando para o final. E lá no final, no versículo 12, Timóteo vai receber a seguinte orientação: o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. Os que exercerem bem a diaconia alcançarão bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. E queridos, diácono Jair, diaconisa Elísia, eu sempre lembro, Gelda e Daisy, da história do marido que era da Conlurbe, não era isso? Araújo, era Araújo, né? E vocês não têm ideia de quantas gargalhadas nós demos por conta do pai de vocês, né? Da lembrança. A gente ria muito sobre isso. E o seu Jair, talvez ali esteja a maior referência, né? Sentado no banco. A Larissa está ali muito bem criada pela Lia. É sinal de um casamento do irmão Jair com a irmã Heroína, que surtiu frutos e mais frutos, e ainda veremos grandes coisas acontecendo. Marido e mulher de uma só pessoa, irmão Jair, uma característica pessoal dele muito, muito boa, tratava com muito carinho irmã Heroína. E isso me marcou sempre, né? Olhando assim de longe, o carinho com que tratava a sua esposa. E nessa manhã, eu quero levar você a pensar como você tem tratado a sua família. Porque a orientação bíblica, querido diácono, diaconisa, querido membro da Igreja Batista de Abolição,
é que homens honrados tratam bem a sua família, cuidam do seu lar, tentam fortalecer os seus laços familiares, de modo que, mesmo quando eles sejam velhos, os filhos não se esqueçam do caminho do Senhor. Nessa manhã, eu estou pensando que todos nós somos diáconos e diaconisas. E quero pensar na responsabilidade que temos de cuidar bem daqueles que estão dentro da nossa casa. E isso servirá para a gente como exemplo, como memorial, servirá como testemunho. E eu estou olhando ali para Flávia. Flávia, você precisa tratar melhor o seu marido, você não pode mandar ele para aqueles exercícios puxados de... Não dá, Flávia, ele não é desse ramo em especial. A Flávia tira o couro do marido dela no shape com o maridão. Se você nunca viu os vídeos, veja, você vai sentir pena do meu amigo. E brincadeiras à parte, você precisa cuidar bem daqueles que estão na sua casa. Porque isso é até uma orientação, né? Honra teu pai e tua mãe, honra os teus familiares, e os teus dias eles vão se multiplicar. Os dias do irmão Jair e da diaconisa Elísia foram prolongados na terra. E Deus honrou eles até o fim. Eles deram um bom exemplo, Deus honrou eles até o fim. E agora, a gente pode celebrar. A gente pode agradecer. Aqui não é um culto fúnebre. Aqui é um culto em gratidão a Deus pela vida desses irmãos. Eu espero que mais do que aquilo que eu falei, sinceramente dizendo, mais do que aquilo que eu falei, você possa seguir o exemplo do irmão Jair e diácono Jair e diaconisa Elísia. Que você possa lembrar, e eu sempre falo isso quando eu estou geralmente nos velórios, não lembra dos últimos momentos, né? Daquele momento talvez ali num caixão, uma coisa assim. Lembra dos momentos em que ela te zoou, João, por causa do Flamengo, né? Lembra daqueles momentos aonde vocês mais novos, Ondina, o Jair guardou tantas lembranças com você, né? Eu não sei como é que foi a juventude, né? Que você era mais novo, não sei se ele te zoava, né? Não sei se ele pegava no teu pé, mas lembremos desses momentos, porque isso é o que fica, né? O legado que fica para a gente é esse: a fé, o amor, o cuidado, e com certeza isso vai nos alimentar, vai nos fortalecer, para que a gente tenha dias ainda melhores, né? Com saudade, sem tristeza, com alegria, por tudo que experimentamos. Que Deus abençoe a igreja. Isso não era um sermão, assim, não era uma ministração, né, estruturada, era uma gratidão, era mais uma mensagem, por conta que não consegui estar aqui na terça e na quarta, né? Mas precisávamos, como igreja, fazer esse movimento em gratidão. Eu quero convidar diaconisa Eliana para vir até o púlpito. Eu quero justificar também, Lia, Giselda, Deise, a ausência do Ivan, nosso vice-presidente. Ele está pregando na nossa congregação. Então, ele não está aqui por esse motivo, mas chamei Eliana, que também é nossa vice-presidente, para ela falar em nome da igreja, aos familiares da igreja também, e termos mais esse momento aqui. Eclesiastes capítulo 1, capítulo 3, lá no versículo 1, diz que tudo tem um tempo determinado. E a palavra de Deus diz que há tempo de sorrir e tempo de chorar. E eu sempre digo que não adianta a gente querer rir no tempo de chorar, nem chorar no tempo de rir.
Então, hoje, esse tempo está sendo um tempo de chorar. E a gente chora a dor, a saudade, mas a gente também agradece a Deus. Então, na manhã desse dia, nós estamos louvando a Deus pela vida do irmão Jair, pela vida da minha amiga, parceira, Elísia. E como o pastor falou, a gente precisa lembrar deles, de tudo que ele deixou. E o irmão Jair, né, eu cheguei aqui na igreja, eu tinha 8 anos de idade, não é? O irmão Jair já um jovem atuante na igreja, e a lembrança que nunca vai sair da minha mente, ele como superintendente da escola bíblica dominical, todos os domingos encerrava a escola bíblica dominical com o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, que diz: e nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos novo céu e nova terra. Irmão Jair repetia isso todo domingo. Isso ficou gravado no meu coração, na minha lembrança. Eu decorei esse versículo, com o irmão Jair falando ele todo domingo. Mas mais do que decorar esse versículo, o irmão Jair trouxe para mim a certeza de que essa promessa, que aguardamos novo céu e nova terra, vai se cumprir, porque ela foi feita por Deus. Então, nós estamos aqui aguardando o novo céu e nova terra. O irmão Jair e a Elísia estão aguardando esse novo céu e nova terra lá, nos braços do Pai. E o apóstolo Paulo diz que um dia, quando a trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e nós, aqueles que estivermos vivos, vamos subir e vamos nos encontrar com o Senhor Jesus, lá na glória. Então, essa é a promessa. Esse foi o grande ensinamento que o Jair deixou na minha vida e que eu nunca esqueci. E eu continuo aguardando a promessa de Deus. Ele já foi, eu continuo aguardando. E eu queria desafiar você também a aguardar essa promessa, porque essa promessa é fiel e verdadeira, porque foi feita por Deus. Então, louvo a Deus pela vida do irmão Jair, porque desde criança eu vejo o irmão Jair agindo, trabalhando nessa igreja, e foi um referencial de homem de Deus para a minha vida. Falar da minha amiga Elísia, a lembrança que eu trago dela. E ela dizia sempre para mim, Li, porque ela me chamava de Li. Li, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Ela sempre repetia isso para mim. E a gente pôde ver a bondade de Deus na vida da Elísia. A gente está com uma dor muito grande, mas a gente sabe que essa certeza que ela tinha de que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, se cumpriu na vida dela até o fim. Deus foi bom com ela o tempo todo Deus foi bom com ela. E eu queria dizer isso para a família da Elísia, que vocês guardem essa lembrança dela, que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e Deus foi bom com ela o tempo todo. Queria dizer para vocês também, a Elísia era a nossa parceira de oração, ela amava as nossas reuniões de oração. E em todas as reuniões de oração, ela estava sempre intercedendo pela família. E ela citava nome por nome. Ela citava seu nome, Deise, sempre na reunião de oração. Ela citava seu nome sempre, Daiane, na reunião de oração. Ela citava Valentina, ela citava Lara. Ela lembrava do Luiz Felipe, lá em Santa Catarina, com a família. Então, ela foi uma intercessora. E a gente guarda desses amados irmãos essa lembrança. E a gente louva a Deus, o privilégio que Deus nos deu, de, no tempo que Ele permitiu, convivermos com eles. E sabemos que um dia todos nós iremos, mais cedo ou mais tarde todos nós iremos. E precisamos ter a certeza de que um dia estaremos para sempre no novo céu e nova terra com o Senhor Jesus. Então, que Ele nos fortaleça nesse tempo de chorar, para que nós possamos permanecer firmes em Deus. Amém? Aleluia. Obrigado, Eliana. O pastor perguntou se eu ia conseguir falar. Foi muito difícil, mas
Amém. Amém. Engraçado que, diz ela, naquele dia que a gente fez a visita à Elísia, ela estava se lamentando porque não ia conseguir mais mexer o feijão. Gente, que amor, né? Eliana lembrou bem o diácono Jair como superintendente da escola bíblica dominical. Vamos louvar? Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero outorgar a palavra depois do louvor, outorgar a palavra a qualquer familiar. Se qualquer familiar quiser falar alguma coisa, a gente vai ceder os últimos minutos da celebração para que você, caso você queira, não obrigado não. É só se você quiser para a gente conceder essa possibilidade. Vamos louvar? Graças te damos, porque em breve o encontraremos no céu. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristezas, eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime, quando eu subir para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Bom dia, igreja. A nossa palavra é gratidão. Nós temos um amor muito grande por essa igreja. Essa igreja tem uma representação na minha vida, na vida da minha família. Foi aqui que eu me converti, foi aqui que eu me batizei. Foi aqui que meu filho, hoje com 38 anos, estava na minha barriga, cantando no coro jovem. Minha filha se batizou, meu filho se converteu, se batizou, se casou aqui, a Dani. E celebramos nossos 25 anos de casamento aqui. E trabalhamos muitos aqui nessa igreja. Temos amor por essa igreja. Amor mesmo. E a nossa palavra aqui, nesse momento, é gratidão pela Igreja Batista de Abolição. Por estar aqui neste lugar por tantos anos. Por mais de 80 anos. E nós chegamos aqui em 84. E foi onde nós, numa série de conferências, quando existia a série de conferências, nós já recebemos do Senhor aquela palavra para os nossos corações. Então, eu quero agradecer à igreja, todos que estiveram conosco nesse momento de dificuldade, não só no momento da minha mãe, no momento da nossa filha. Essa igreja, toda vez que a gente chega aqui, a gente é abraçada por essa igreja.
A gente vê os irmãos, o carinho que os irmãos têm por nós. Hoje, nós estamos há 11 anos, vai fazer 12 anos na Igreja Batista do Meia, mas o nosso coração sempre esteve aqui. Eu ainda faço parte de um ministério aqui, da igreja, que é o Água Viva. Estamos juntas há 26 anos, louvando e adorando ao Senhor. E a minha palavra é gratidão a todos que estiveram conosco em momentos de dor, orando pela minha mãe. Mas a minha mãe, ela foi em paz. Ela não sofreu, porque ela tinha pavor de médico, ela tinha pavor de tudo. E o Senhor a levou. A levou no momento sem dor, porque ela, quando eu levei ela para o hospital, ela falou assim, falei, mãe, está tudo bem? Estou falando com Deus. Falei, amém, mãe. Fala assim, o Senhor está cuidando. E eu louvo a Deus pelo tempo que ela esteve aqui, pela dedicação que ela teve ao seu ministério, pastor Flávio. Ela o amava muito e amava muito todos que estão aqui. E eu louvo a Deus por essa igreja. E a nossa palavra como família é gratidão. Gratidão à Igreja da Abolição, que marca nossas vidas de forma eterna. A gente nunca vai se esquecer. E obrigada pelas palavras, pelo culto, pelos abraços que nós recebemos, pelas pessoas que estiveram conosco lá no sepultamento e pelas mensagens que nós recebemos. Eu só tenho a agradecer à igreja pelo carinho que foi dispensado a nós. Amém? Agradecer também, porque estivemos juntas ali, né? Sofrendo a dor da perda, mas o Senhor é conosco. Irmãos, bom, eu sou o genro que vai falar muito bem da sogra. Porque a minha sogra, ela era uma mãe para mim, era verdadeiramente uma mãe. Ela cuidava da gente, era preocupada, e ela tinha um carinho muito grande por essa igreja. Ela tinha um carinho muito grande pelo pastor Flávio, pelas amigas, né? E sempre, todos os dias, não, nós temos que orar. Não, agora não, fecha a porta aí que nós vamos orar. Ela tinha esse compromisso com o seu coração. E se vocês pudessem ver essa dedicação no tempo em que ela pôde fazer, vocês veriam que era muito verdadeira, era uma intimidade com Deus muito profunda. A minha sogra, ela realmente era uma pessoa que amava a Deus. E, assim, dos últimos momentos que nós tivemos, né, ali, logo que eu cheguei no hospital, a primeira coisa que eu falei, Dona Elisa, o Flamengo ganhou de 3-1, aí ela, Gabigol, quer dizer, o Gabigol já tinha feito gol, então ela deu um sorriso, ela ficou feliz ali naquele momento. E depois, no outro momento em que a Giselda deu uma palavrinha com ela, as 3 últimas frases que eu ouvi da minha sogra foi: glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Foi exatamente as últimas palavras que eu ouvi da minha sogra. E eu quero agradecer essa igreja, porque ela, como o pastor Flávio disse aqui durante a mensagem, a minha sogra, ela era uma pessoa antes de conhecer a Cristo. E depois que ela conheceu a Cristo, a minha sogra, ela se transformou nesta pessoa que vocês conheceram. Amorosa, dedicada, muito preocupada com o próximo, preocupada com os necessitados. Ela, no limite da sua capacidade, ela fez o que foi possível para o Senhor. Então, a minha palavra também é de gratidão a todos os irmãos aqui. Som. Sobre a Elísia, eu ainda tenho que falar mais um pouquinho. No finalzinho, quando ela começou a ficar doente também, eu mandava mensagem para ela. E na mesma mensagem que eu queria saber dela, ela perguntava: e o seu pai? Olha, eu estou orando por ele. Eu já falei com a bispa e nós estamos orando por ele e ele vai sair dessa. E ela sempre preocupada, mesmo já enferma, ela preocupada com os enfermos da igreja. Então, ela foi diaconisa até o fim. Louvo a Deus pela vida dela. E uma frase que ela falou para mim, Giza, dia 13 de novembro do ano passado, eu nunca esqueci. Se você é amiga da minha filha, você é minha amiga também. E ela não me largou mais. Desde então. Louvo a Deus pela vida dela. E aprove o Senhor levar os dois no mesmo dia. Os mistérios de Deus que a gente não entende. Né?
E a minha palavra não poderia ser outra, de gratidão a Deus por essa igreja que meu pai tanto amou. Ele esqueceu muitas coisas, mas a igreja da abolição ele nunca esqueceu. Ele sempre falava na igreja, a igreja, já entregou meu dízimo. A minha mãe E o último dízimo dele foi entregue no sábado passado. E eu nem sabia que ia ser o último dízimo. E agradeço a Deus por todos os abraços, todas as mensagens, a igreja que se fez representada lá naquele dia, no funeral, a bispa Eliana, que representou a igreja lá, o Ivan e os demais irmãos, todas as mensagens, todos os carinhos, todos os abraços. E eu queria dizer para a igreja que pela primeira vez na minha vida, eu experimentei a paz de Deus que excede todo entendimento. Aquela paz que a gente lê, eu experimentei. Sinto meu coração em paz de verdade. E isso só o Senhor faz nas nossas vidas. Se você ainda não experimentou essa paz, busque a presença do Senhor, busque conhecer desse Senhor. Você também vai conhecer. Obrigada, igreja, por todo o carinho. Continue orando por nós, especialmente pela minha mãe, heroína, que agora, depois de 63 anos, precisa aprender a viver sem o seu herói. É difícil, mas o Senhor dá forças. Eu creio nisso. Obrigado por tudo. Eu queria só falar, lembrei do seu pai na nossa época de jovem, né? Que a gente não tinha nada disso, né? A gente tinha um retroprojetor e botava uma raio-x, que o Luiz Henrique limpava, escrevia na época de juventude, seu pai dando a palavra para nós na classe de jovens, sempre com uma boa palavra, sempre com ensinamento, conhecedor da palavra, e eu não me esqueço disso. Ele sempre trazia na classe de 6 horas, das 18 horas, uma palavra para nós, como jovens, aqui nessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida dele também, Lia, porque foi um homem de Deus. Eu ainda falei isso com o Luiz Henrique, irmão Jair, foi um homem que viveu para a Igreja Batista de Abolição, e viveu para o reino, né? Viveu para o reino. E eu louvo a Deus por isso, porque é o Senhor quem faz isso. Aleluia. E realmente, a gente vive no deserto, mas a gente sabe que a gente precisa ser como Josué. Passar pelo deserto sem murmurar, glorificando, adorando ao Senhor, porque o Senhor é bom. E Ele é sempre muito bom. Agradeço a vocês por tudo. Amém. Todo mundo que pôde estar conosco nesse momento de dor. Muito obrigada, e a nossa gratidão é a nossa palavra que nos representa. Amém. Deus abençoe. Vai falar, Fuxinho? Não? Queridos, estamos chegando ao final. Ivan, por favor. Posso deixar você sem a palavra? Bom dia, igreja. Já avisei a igreja que você estava pregando em outro lugar? A gente estava ali na congregação, mas é um momento muito especial para mim, particularmente para a igreja. E a Lia falou aqui no final, né, que o Jair amava essa igreja. E nós que crescemos aqui, eu sempre digo isso, eu cresci vendo o Jair. E hoje de manhã, eu até avisei a Lia que talvez eu não estivesse aqui, pelo que eu acabei de falar. Eu mandei para ela um texto que resume bem a figura do Jair, né? Se puder projetar, eu não sei se é possível, mas é Provérbios 22, 4. Não sei se é possível projetar esse texto. Provérbios 22, 4. Ali diz o seguinte: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Mas aqui na minha versão, talvez seja mais atualizada, diz o seguinte: quem teme ao Senhor e é humilde, tem uma condição: temer e ser humilde. Consegue riqueza, Jair foi rico demais. Prestígio, a prova está aqui, Jair era muito prestigiado. E vida longa. Quem teme ao Senhor e é humilde,
consegue riqueza, prestígio e vida longa. Aí viveu 90 e 91 anos. Vocês acham pouco? Vida longa. Né? E o Jair tinha um sentimento que eu acho que a gente precisa ter, que a igreja tem perdido, a gente não pode perder, que é o sentimento de pertencimento. Jair pertencia à Igreja Batista de Abolição e ele valorizava isso. Você, onde você estiver, você tem que ter esse sentimento no coração. Eu pertenço à Igreja Batista de Abolição e lá nessa igreja eu sirvo ao Senhor. Ponto. Muitos de nós perdeu esse sentimento de pertencimento. Você pertence à igreja, você é membro da igreja. Então, que você possa ter esse exemplo. Jair deixou um legado maravilhoso. É lógico que eu vou deixar de falar da diaconisa Elísia, mulher maravilhosa, uma das flamenguistas mais ferrenhas que eu conheci. Às vezes ali fora, ela me chama, mas vem aí, o Gabigol, e o Flamengo, é hoje? Eu falei, Elis, é hoje. Mas é uma diaconisa, serva do Senhor, que com a sua vida mostrava o seu comprometimento também, pertencimento. A Elisa pertencia a essa igreja, ela sentia isso. Então, que a gente possa levar e trazer no coração a memória do Jair, do legado do Jair, a memória da irmã e diaconisa Elisa, dessa forma, nos aprimorando e nos colocando à disposição do Senhor, como esses dois servos se colocaram. Amém? Que Deus nos abençoe. A palavra do Ivan só confirma ainda mais aquilo que ministrei antes, aquilo que Eliana também falou. Queridos, alguns avisos para a gente ir embora. Dia 16, na verdade, de 15 a 17, a gente vai receber uma equipe da Jocum. Se você ainda não conseguiu botar lá alguma coisa para ajudar lá com a comida e tal, ou de alguma forma ajudar, preste atenção no pedido da Carol, ela está colocando lá no grupo da igreja. E no dia 16 tem um PG com a juventude. Então, se você não for viajar, esteja aqui compartilhando, participando. Vai ser um momento bem legal. Hoje à noite a gente tem culto da juventude. Eu vou estar com a responsabilidade da palavra. Quero convidar a todos, não somente aos jovens, mas a todos os irmãos para estarem com a gente logo mais. Queridos, quem ainda não procurou a Cláudia para o passeio da igreja, a gente está encerrando, nessa semana, a gente vai encerrar o processo. Então, se você ainda não marcou a sua vaga lá, por favor, não deixe de fazer. Outro pedido, agora é um pedido pessoal. Tem um jovem da igreja que vai casar, sem ser... no penúltimo sábado, dia 23, né? E esse jovem, assim como um dia eu também me casei, ele só tem a vontade de casar, não tem mais dinheiro nenhum. Eu me casei assim, quer dizer, eu não tinha dinheiro para nada. Todo mundo me deu as coisas, né? Se você puder ajudar, procura a Cláudia, procura a Eliana do Ivan. A gente não está querendo que você dê uma geladeira, não é isso. A gente quer que você dê uns 2 quilos de frango, né? Que você doe um pouco das flores, R$20. Então, fala com a Cláudia ou com a Eliana. A gente quer fazer uma celebração aqui, né? Com uma jantinha ao final. Então, não estou dizendo nome para não expor ninguém, mas ajude, né? Com um irmão da igreja, alguém que tem história aqui na igreja. Então, procura a Cláudia, que com certeza vai ser bênção. E, por fim, Cristolândia, Missão Madureira, dia 15. Dúvidas, procurar o professor Francisco. Ele está aí, professor Francisco, hoje? Não estou vendo ele aqui. Mas procure o Francisco para se inteirar da Cristolândia Madureira. Ana, sempre é muito bom ver você aqui. Que bom você estar aqui. A gente anseia por sua recuperação total. Deus continue abençoando você, guardando. Aos que nos visitam, muito obrigado pela sua presença. Estou vendo ali, agarrada ali, é filhão? É o filhão, né? Seja muito bem-vindo, sintam-se bem. Todos vocês que estão por aqui, que Deus abençoe vossas vidas. Vamos ficar de pé para encerrar a celebração?
Deus, nós te louvamos, te bendizemos por esse movimento que a igreja faz nesta manhã. Foi um culto em gratidão ao Senhor pelas vidas desses queridos diáconos. Que Deus abençoe as famílias, conforte os corações da família, da igreja, dos amigos e de todos mais aqueles que se sentirem nessa necessidade. Fica com o nosso almoço e que logo mais a gente volte à tua casa. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Vira para quem está ao seu lado, deseja a ele, a ela um bom almoço. Fala, olha, bom almoço para você, que Deus abençoe, bom almoço.